Olá, Mi, tudo bom? Obrigada por estar aqui com a gente. Ajeitando aqui pra gente começar mais uma live. Mais uma live do dia de hoje. Boa noite. Oi, amor. Obrigada pelos coraçãozinhos. Também te amo, amor. Eu acho que eu tô ficando vermelha. Esperar mais um pouquinho, mandei uns convites pro pessoal, vamos ver se o pessoal vai chegando pra live. Hoje o tema vai ser novamente sobre maternidade, que eu acho que é um tema bem legal, né? Tanto pra. É, fiquei vermelha, né? Tanto pra quem tá tentando ser mãe, como para as que já são mamãe, né? Eu acho bem legal esse tema. Teve algumas pessoas que vieram vieram pedir para falar novamente sobre o tema maternidade. Obrigada, amor. E então decidi fazer mais uma live. Oi, Lilian. Então é isso, gente. É mais uma live sobre a maternidade. Obrigada, Lilian. Você também é uma linda. Ai, eu tô ficando ruborizada. As bochechas estão quentes. A Araújo Trindade Advocacia, acho que é isso. Obrigada. Obrigada por estar aqui na live com a gente também, por ter aceitado o convite. Eu deixei fixado o tema, vai ser lições que a maternidade nos traz, né? Como eu estava falando aí, para quem já está aqui, que é sobre para as mamães, né? De primeira viagem, para as futuras mamães, as tentantes, para as que já são mamães, tá dando dicas, né? Que no caso tenho a nossa convidada a Lília, que já tá aí, que vai estar falando um pouquinho da experiência dela e passando para mim, porque o meu sonho é ser mãe. E eu sei que isso vai acontecer na minha vida, que Deus vai me presentear me dando esse milagre. Então eu quero aprender um pouco mais e nada melhor do que com pessoas, né, que já vivenciam isso, né? Essa questão tão linda que é a maternidade. Jéssica, obrigada por entrar. Jô, obrigada. Então é isso, gente. Eu separei até um textinho que eu gostaria de ler para vocês, que eu achei bem interessante, falando sobre essa questão, sabe? Sobre as lições que a maternidade nos traz. E eu gostaria de colocar para vocês aqui. Fala assim, ó. Quando a mulher se torna mãe, ela aprende a amar incondicionalmente. Esse amor é tão grande que não importa o sexo, a raça e muito menos as características do bebê. Ela vai amá-lo por toda a vida. É um amor que não se oprime, nem quando chega às incansáveis noites mal dormidas, as trocas de fraldas, o plantão de 24 horas nos 7 dias da semana e dura uma vida inteira. Afinal, o amor de uma mãe jamais acaba. E ela nunca repousará tranquila em seu travesseiro sem saber se seu filho está bem. E sabe, a hora que eu li esse textinho e transcrevi pra cá, eu tava lembrando de uma situação. Ai, Camarim, obrigada, meninas. A minha mãe fazia isso muito comigo, sabe? Com meu irmão. A gente saía à noite com os amigos e quando voltava pra casa, ela tava lá sentada no sofá esperando a gente, naquele cochilo, sabe? Aí eu, mãe, por que você não foi pra cama? Não, não, eu tava esperando você chegar. E o seu irmão também? Seu irmão já chegou? Eu falei, já, você nem viu ele chegando. E eu brincava com ela, sabe? E, na verdade, ele não tinha chegado ainda. Ela, eu tenho que esperar o seu irmão chegar também. Eu falei, calma, mãe, tá tudo bem. Eu falei com ele, tá se divertindo, daqui a pouco ele tá em casa. É isso, sabe? Preocupação de mãe com filha pro resto da vida. Não, não deixa de se preocupar nunca, né? E eu vivenciei isso e vivencio até hoje. Moro longe dos meus pais a 1.800 quilômetros e minha mãe sempre chorosa.
Ai, você tá bem, filha? Tá tudo bem com vocês? Como que tá? Tá comendo direito? Todos os pais fazem a mesma pergunta, né? Principalmente a mãe. Tá comendo direito? Nossa, acho que você emagreceu. Se engordou? Ela, nossa, tá bonita. Eu não sei se vocês passam por isso, mas eu passo direto com minha mãe. Mas é essa, a graça de ser mãe é essa, né? Além das preocupações, é esse amor incondicional. É isso, gente. Eu vou estar chamando a Lilian pra entrar aqui com a gente, tá? Deixa eu convidar ela aqui. E aí a gente vai começar a nossa live. Lilia, tô mandando o convite aí, aceita aí. Ó, o Douglas também entrou, obrigada pela presença. Oi, lindeza. Oi, Um cheiro boa pra noite. você. Você é linda. Ai, obrigada, são seus A olhos. paz do Senhor a todos, boa noite. Boa noite, Você amiga. estava dizendo que já estava ficando avermelhada, eu já Obrigada. nem sei que cor eu estou mais, né? De É que nervosa também. o meu marido entrou na live e aí eu fiquei intimidada, envergonhada, assim, sabe? E olha que é um homem que tá comigo o tempo todo, né? E a gente fica ali meio Sim, com vergonha. Mas tá e ótimo. deixa a gente sempre envergonhada. É, isso mesmo. E aí? Ah, eu esqueci de falar, gente, eu sou aqui de Sinop, no Mato Grosso. Moro aqui há um tempinho já, mas eu sou do interior de São Paulo. E eu sou uma empreendedora da maquiagem, uma empreendedora da beleza. E eu gostaria que a Lília se apresentasse pra gente também, para vocês conhecerem um pouquinho dela e assim a gente entrar no tema da nossa live. Fala aí, Lília, se apresenta. Amém. Eu sou Lilian Araújo, sou daqui de Salvador, Bahia. Sou advogada, sou evangélica, filha do Deus Altíssimo. E estou aqui para poder compartilhar um pouco da experiência materna, porque a advogada também é mãe, né? É esposa, é dona de casa, não vive só das doutrinas e das leis, Aí. vive também da maternidade. E aí eu agradeço a oportunidade, o convite da Ju, né, para as íntimas, por ter me feito esse lindo convite. E como a gente tem uma amiga em comum, né? E ela fala, atreva-se no digital. Ela está com esse projeto, diga-se de passagem, né? De incentivar as pessoas que Tá querem entrar no digital, se atrever. E aqui estamos nós, nos atrevendo no digital. Isso aí. É isso Com aí. vergonha, com medo, mas a gente vai, né? Sim, com medo ou não, a gente vai assim mesmo. Não podemos é desistir. Verdade. Então, Lilia, vamos começar então nossa live. O Vamos. tema em si. Eu gostaria de falar, fazer uma pergunta. São, na verdade, são algumas perguntas, né? Assim, curiosidade minha, porque eu quero ser mãe, quero que aconteça esse milagre na minha vida e que eu venho orando para isso, né? Para que Deus derrame essa bênção, porque eu acredito que é uma bênção na vida da gente, né? Sim, Eu sei que o homem e a mulher ele se uniu para formar uma única carne e através dessa carne constituir a família, né? Que pode sim, ser através dos filhos que são de sangue, como também pode ser através dos filhos de adoção, os de coração e assim por diante, né? Mas Deus nos deu o princípio de estar se unindo para estar assim a gente constituindo a família, né? Então é isso que eu queria colocar aqui para você nessa live, pedir para você trazer um pouco da sua experiência, né, para gente em relação à maternidade como um todo, né? E uma das perguntas que eu quero te fazer é: o que mudou em sua vida quando você se tornou mãe? O que você me nossa. fala? Eu tinha apenas 26 anos quando isso aconteceu. Hoje meu filho tem 12 anos. Mas antes de eu lhe responder essa pergunta, eu quero trazer uma reflexão bíblica que vai Claro. é, explicar bem essas perguntas, né? E fica aberto na caixinha de perguntas quem quiser fazer perguntas ao vivo. Está em Salmos 127, a partir do versículo 3.
4 e 5, onde diz assim: Se eu te esse falar que eu separei, Lília, se eu te falar que eu separei esse versículo para falar, então você já vai falar, melhor ainda. Bênção, hein? Então, em conexão. Aqui, ó, eu Você coloquei, está ó, conectada. coloquei aqui, Salmo 127, versículo 3, para ler. Mas você já vai E ler, então já vamos aí já uma vamos explicando. aí. É o Esses Espírito filhos Santo. são bênção do Senhor. E o fruto do útero. E que tem útero é mulher. Isso. É a sua recompensa. Como as flechas estão na mão de um homem poderoso, assim são os filhos na juventude. Feliz é o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não serão envergonhados, mas falarão com os inimigos no portão. Então, o que mudou para mim na maternidade foi bem o que diz essa palavra. Porque é bênção de Deus. O filho é bênção de Deus. Muitas das vezes pega a gente sempre no momento que a gente está despreparada. No momento que a gente, salvo as situações do planejamento, né? Que são aquele casal que planejam, que fazem, inclusive, tratamento para que isso aconteça. Mas, na maioria das vezes, principalmente na juventude, como diz a palavra, nos pega de surpresa. E o importante é quando você aceita essa surpresa e entende ele como bênção na sua vida. E quando eu engravidei aos meus 25 anos, no início ainda da minha juventude, eu disse, nossa, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? E aí o meu esposo, ele disse, vamos ter um filho. Eu disse, mas eu nem estava preparada. Mas veio. E aí minha mãe super me apoiou, minhas irmãs, inclusive tenho algumas delas aqui online, elas super também me apoiaram, porque transforma a vida da gente, né? Traz novas experiências, traz novos desafios. Mas se a gente aceita como bênção de Deus para as nossas vidas, é como que a palavra mesmo fala, a nossa aljava se enche de alegria, se enche de preocupações, se enche de experiência, se enche de muitas coisas. É um aglomerado de muitos sentimentos que traz para a mulher. Principalmente quando é pega de surpresa. Quando é pega depois do planejamento, não. Porque já está na expectativa, na espera. Mas quando é pega de surpresa, misericórdia. Então muda muita coisa, né? Mas é uma experiência assim que eu super lhe recomendo. Continue planejando, se estruturando, que em nome de Jesus isso vai acontecer na sua vida. Amém, amém. Oi, Gabi. Oi, Jô Araújo. Tô dando um oi, pessoal, que Uma tô vendo das aqui. minhas irmãs. Oi pra Beijo. todo mundo, gente. Ó, a Alexiane, amiga, conexão total mesmo, é coisa de pai. Ó, eu não tô mentindo não, tá, gente? Tá aqui, ó, anotado, tá vendo? Aqui, ó, Salmo, tá vendo, ó? Aqui, 127, ó. exatamente. Tadinho, gente, eu fiz meu roteirinho pra mim não me perder, porque, gente, a gente não é especialista, né? Eu tô querendo buscar Sim, tá pessoas iniciando. que assim, buscar conhecimento com quem tá vivendo, né? Porque assim, eu não vivo ainda a maternidade, e assim, eu acredito em Deus, eu tenho fé que eu vou Oi, viver, Anne. né? Olá, Anne, tudo bom? Obrigada pela presença. Então, assim, não foi por acaso, é coisa de Deus mesmo. E vem esse salmo, então, quer dizer, eu não preciso nem falar, ela já falou tudo. Então, assim, a gente tem que ter embasamento bíblico, né, Olília? Tudo que a gente precisa. Trindade, a Thelma, a gente me perdi agora. Oi, Thelma! Lá nos Seja Estados Unidos, a bem-vinda. prima do marido, minha prima também. Então, Amém. tudo na nossa vida tem que ser embasamento na Bíblia, porque se a gente não usar a Bíblia para nada, a gente consegue seguir em frente. Então, ela é tudo na nossa vida. Ela nos dá o caminho, né? Se você tá com alguma dúvida no que você tem que fazer da tua vida,
Você vai lá, lê a palavra que ela vai te dar instrução, né? E para nós, queremos, que nem para mim, para muitas que às vezes estão na mesma situação que eu, que é querendo, tá buscando ser mãe, tá buscando por esse milagre, à espera dele, o que que acontece? A gente tem que se apegar à palavra, não só na Verdade. oração, né? A gente tem que orar. Além de orar, a gente tem que pegar a palavra e ler ela e trazer ela para nossa vida e buscar, porque lá ela vem trazendo dicas para a gente que quer ser mãe. Vem lá falando cada coisa linda de como você tem que ser mãe, de como você tem que agir, as instruções de educação, de tudo, né? E aí a gente às vezes peca tendo a palavra ali para te instruir, para você não pecar, né? E ainda Isso. por cima a gente tem ajuda, que nem eu tô tendo ajuda da Lília nas instruções, respondendo as perguntas que eu estou fazendo para ela, as perguntas que eu tenho dúvida, e que pode ser dúvida de outras pessoas também. Então isso está ajudando muito na minha vida. E eu tô absorvendo Amém. muitas coisas com isso. A outra live que eu fiz com a Claudinha, que tá salva, quem quiser assistir depois, Super também foi muito, recomendo. muito esclarecimento, ela me ajudou bastante, eu anotei bastante coisinhas. Eu revi depois a live para poder anotar as coisas que ela foi me falando. Então, assim, para mim tá sendo muito bom. Eu tô aprendendo bastante, gente. Eu acho que eu vou errar o menos possível quando eu for. Verdade, Ale, verdade. A Ale tá dizendo que esse é o melhor manual de vida, sem sombra de Isso, dúvida. Isso é com verdade. certeza. Com certeza. Miga, eu vou para a segunda pergunta. Vamos lá? Pode fazer. Tô pegando minha Vamos. canetinha aqui pra anotar, gente, as coisas que ela tá falando. Ó, lá vai, tá? Você, Tá. como mãe, sempre sabe o que fazer? O que que você me fala disso? Hum, Você consegue responder Essa essa pergunta? pergunta é uma pergunta assim, sabe? Porque a mãe, ela tem, né, o achismo de que sabe tudo, né? E determinadas mulheres chegam a um ápice da maternidade que acha que não precisa aprender mais nada. Nada. Porém, isso é engano. E como a Lê mesmo acabou de postar, a Bíblia é o manual de vida. E a gente precisa se atualizar a todo momento. Porque as gerações mudam, né? Os comportamentos mudam. Agora mesmo eu vivo na era da tecnologia com meu filho. No meu Vai tempo, minha mãe não viveu isso. Então, é questão de se ir aperfeiçoando ao longo do tempo, ao longo do ano. Então, não. Mãe não sabe de tudo. Mãe adquire experiências com os seus erros e com os erros dos outros. Porque às vezes você não precisa errar o mesmo erro que você está vendo de uma amiga, de uma irmã, de uma tia, para poder você aprender. Não, pega o erro dela, aprende, aperfeiçoa de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua criação para com seu filho, porque eu já creio que esses gêmeos vêm por aí. Deus, glória a Deus, Senhor. E aperfeiçoar e aplicar. E aplicar da melhor maneira possível. Então, assim, vai muito de acordo da personalidade, vai muito de acordo com o ambiente, vai muito de acordo com o passar do tempo mesmo. Então, é necessário a gente estar sempre se atualizando, sempre se modernizando. Ontem eu vivi 5 anos de meu filho, 10 anos, hoje eu estou vivendo 12 anos, a pré-adolescência. E imagine se eu ficasse dentro da caixa de fósforo. Não pode. Ou então se eu trouxesse aquele conceito pronto da maternidade. Também não pode, tem que ter, sim, muito conhecimento bíblico, porque aí a Bíblia nos ensina nos livros de Provérbios bastante sobre instruções da maternidade, da paternidade, sobre a questão dos filhos se comportarem também. Mas o filho só vai se comportar se você tiver essa informação para passar para ele. Então, você precisa estar sempre aprendendo. E aí, Augusto Cury, que é um dos autores bastante engajado nessa questão de emoção, de criação, ele tem um livro, inclusive, que fala sobre pais brilhantes, professores fascinantes. E nesse livro ele fala muito sobre essa questão da paternidade, da maternidade, se
acompanhar, né, evoluindo de acordo com as tendências. Tem pessoas que têm 3, 4 filhos, né? Imagine, vai tratar os terceiros da mesma forma que tratou o segundo há 10 anos atrás. Hoje ele com 2 anos não pode, porque momento diferente, personalidade diferente. Ela já sabe de tudo? Não, porque o de 10 anos nasceu em 2000, 2010. Hoje, 2020, completamente tudo mudou na realidade da vida dela, na vida dessas crianças. Então, não, mãe não sabe de tudo. Mãe tem que estar disposta a aprender a todo momento. É como a palavra de Deus nos ensina, que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Assim somos nós, mães, principalmente de acordo com o tema, precisamos nos renovar a cada manhã. Ufa! Que bom! Ainda bem, porque eu até agora eu tô mais tranquila porque não fico com esse peso de que eu tenho que saber tudo, né? E na verdade a gente tá na fase de aprendizado, né? Tanto com o filho, vai aprender com o filho, e o filho e a gente vai ensinar pro filho, né? Vai ser uma troca ali. Exato. Deixa eu dar oi pra Gabi. Oi, Gabi. Dá oi pra Gabi. É minha cliente, ela, uma graça. Cheiro, Gabi. Essa baiana é retada. Eu separei uma passagem que para essa segunda pergunta, que é Provérbios, quem quiser ver aí, Provérbios 22:6, que fala assim, ó, educa a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. E isso eu sei que é verdade. Sabe por quê? Tudo que meus pais me ensinaram, não só meu pai e minha mãe, né? Principalmente minha mãe, porque é a que passou mais tempo com a gente, porque minha mãe não trabalhava para fora, então ela cuidou de mim, do meu irmão e cuidou da minha avó, mãe do meu pai, que morou com a gente. Ela sempre falou, tinha 3 crianças para cuidar. E eu vi que realmente eu tive uma educação diferenciada com a presença dela. Não que as mães que trabalham não dê educação para os seus filhos, pelo contrário. Tem muitas mães que trabalham e conseguem se desdobrar, fazer cada coisa que você vê cada criança fantástica, né? E a gente hoje sabe que a nossa realidade é outra. Hoje não tem como você ficar em casa, não trabalhar. Hoje as necessidades são outras. A gente quer dar muitas coisas para os filhos, dar uma educação melhor, dar escolas boas, né? Muitas coisas que requer dinheiro. A gente precisa trabalhar tanto homem quanto mulher. Mas assim, na época que minha mãe trabalhava, eu lembro que tinha um diferencial, sim, sabe? Ela ficou muito tempo com a gente. Não gastar o tempo, ela investiu o tempo dela na gente. Se a gente não queria comer, sabe o que ela fazia? Ela saía com a gente na rua, fazendo aviãozinho. Olha a paciência que ela tinha. Aviãozinho dava pro meu irmão, dava pra mim. Aí as vizinhas falavam assim pra ela: como que a senhora tem essa paciência? Se esse menino não quer comer, que não coma. Se quer comer, coma. Sabe? E aí eu começo a lembrar dessas coisas assim. E eu falo, gente, olha os cuidados que minha mãe teve, o zelo que teve comigo, com meu irmão, né? E a educação que ela nos deu, sempre falou, olha, cumprimente o mais velho, levante para o mais velho sentar, não pegue antes do mais velho se servir, peça licença, não fale antes do mais velho. Assim, então, assim, muitas coisas ela foi colocando pra gente, pra educar, tudo. Algumas coisas podem ter causado algumas crenças limitantes na gente, né? Mas que hoje a gente entende, a gente trabalha e a gente reverte. Mas, assim, eu sou muito grata por tudo que minha mãe me ensinou, porque eu só sou a pessoa que eu sou hoje porque eu tive uma mãe presente, uma mãe que se desdobrou para cuidar de mim e do meu irmão, sabe? Então, assim, eu sou muito grata. E aí, esse versículo, a hora que eu vi aqui, ele me tocou nesse ponto, lembrando dessas coisas do passado, sabe? Que minha mãe fez. Ela abdicou de muita coisa da vida dela para cuidar de mim e do meu irmão, sabe? Coisas que ela poderia ter feito, ela deixou de fazer pela gente. Então, assim, eu sou muito grata por isso. Hoje eu consegui chegar melhor, sabe? Porque quando a gente é jovem, a gente não enxerga, a gente fica meio rebelde, né? Por que minha mãe fez isso? Mãe, por que você faz aquilo? E hoje a gente vê que não, que foi pro nosso bem, para criar quem a gente é hoje, né? Eu sou grata a isso. Amiga, eu vou para a terceira pergunta. Pode vir. Como é essa questão das coisas não girarem mais em torno de você? Existe isso? É forte isso. Existe ou não isso? Existe. No início da gestação
no início, assim, dos primeiros anos de vida da criança, existe. Mas é por ser algo novo e acaba causando um desequilíbrio. Porém, com as experiências das outras pessoas, principalmente das nossas mães, das nossas avós, tias, que trazem essa bagagem, essas experiências para as nossas vidas, acaba nos puxando de volta para o equilíbrio. Mas no início, há sim essa questão de eu não vivo, já não vivo mais eu. Quem vive agora é meu filho, tudo agora é pro meu filho, tudo é roupa, é sapato, é alimentação. A atenção toda se volta, né, para aquele momento, tanto da gestação como para os primeiros anos de vida, né? Deixa de lazer, deixa de curtir, claro, no bom sentido, né? Não no sentido pejorativo da palavra, mas de aproveitar mais o momento, principalmente com o cônjuge. Isso afeta bastante. E se não houver justamente essas experiências para que a gente venha acolher e venha absorver e trazer o equilíbrio, acaba trazendo outros problemas, que não é o tema da live hoje. Pode ser outro tempo. Pode ser outro, né? Mas acaba coisa assim. Sobre maternidade para saber. Tem muita coisa. Então, causa sim um desequilíbrio. Mas, e aí é o que a palavra de Deus nos ensina, que tudo tem que ter ordem e decência. Então, você tem que ter organização e tem que ter a decência e o equilíbrio, para que isso não venha realmente perdurar por muito tempo. A gestação, você tem que pensar no seu filho? Tem, mas você tem que pensar também em você, porque é uma metáfora até que eu li em um livro sobre a aeronáutica e ele fala: se está em uma turbulência, está faltando ar para você respirar, você e sua filha, para quem você vai dar máscara primeiro? Para você ou para sua filha? Aí a maioria das respostas, para minha filha. E é errada essa resposta. Você tem que primeiro respirar, porque quando você respira, que você volta à consciência, o equilíbrio, você não só vai poder salvar a sua filha, como salvar outras vidas. Exatamente. Por quê? Por conta do equilíbrio. E nesse momento da maternidade, que a gente fica muito flexível, muito sentimental, e fica muito vulnerável aos sentimentos, é necessário, sim, a gente ter aquele ponto de dizer assim: calma, respira fundo, oxigena de novo o cérebro, Cate Castro, e volta para o ponto de equilíbrio para você cuidar de você e depois poder cuidar de seu filho. Como o exemplo de sua mãe e de todas as mães que assumem essa maternidade. Porque, infelizmente, o que é que acontece? A maioria das pessoas, por conta da forte demanda, né, de ir para o mercado de trabalho, acaba não vivenciando a maternidade. E não sofre ou não vivem essas experiências. Então, infelizmente, tem essa diferença no nosso quadro societário, né, da sociedade. Mulheres que realmente vivem a maternidade como sua mãe e mulheres que, infelizmente, não conseguem viver por conta das necessidades, né? Mas, para quem pode assumir e viver a maternidade, precisa estar sempre tendo... ouvindo o conselho das pessoas mais experientes, como você, por exemplo, está aqui aprendendo já de antemão, né? Para quando chegar nessa fase, você poder dizer: não, peraí, eu também tenho que respirar, peraí, eu também tenho que cuidar de mim, eu também tenho que me revigorar, ganhar de volta as energias e as forças para poder voltar com mais potência para cuidar dele. Porque senão você acaba adoecendo. E aí, o que acontece também? Muitas mães morrem por conta do desgaste, por conta das patologias que são providas do muito estresse, da muita carga, e não consegue. É o exemplo da aeronave.
não consegue nem se salvar e nem salvar a vida do seu filho. Então é necessário sim ter o equilíbrio. Infelizmente acontece sim da mãe esquecer de si e voltar-se 100% para o filho. É errado, não sei, vai de cada caso um caso. E aí eu super recomendo que, se identificou isso, procura ajuda dos mais velhos, procura ajuda do profissional em específico, para poder voltar a esse ponto de equilíbrio. Entendi. A gente não pode deixar, a gente pode ficar de lado, né? A gente Não. tem que. É lógico que tem todas as fases da criança. Quando ele é nenê, é uma fase que ele vai precisar muito mais de você do que quando ele estiver um Sim. pouquinho maior, né? Então aí é onde você tem que estar equilibrando. Olha, agora eu vou sofrer um pouquinho mais, sofrer no bom sentido, porque é um sofrimento gostoso, né? E assim, Sim. muitas pessoas eu já vi mãe reclamando, mas fala, gente, mas vocês não sabem como é bom, que delícia que é você olhar para aquela carinha olhando para você, sorrindo e tudo mais, né? Então, assim, são momentos que você vai passar e que é uma fase, ela passa, como tudo na vida passa, né? Então a gente tem que saber dividir cada fase da criança e a gente também se adaptar a cada fase da criança para que a gente não sofra, para que a gente não fique com ansiedade, para que a gente não fique triste, porque a gente não está conseguindo fazer certas coisas, né? E assim a gente vai levando, não é? É como a Liliane acabou de falar aí, né? É dosar, saber dosar. É gostoso, é prazeroso aquele sorriso, aquele momento, é uma delícia. Não tenha dúvidas disso, meu Deus do céu. Mas ainda com toda essa delícia, com todo esse prazer, mesmo nesse momento é necessário o equilíbrio. O equilíbrio. Porque você é onde acaba vindo a questão da reclamação, do desgaste, da fadiga, da murmuração. Por quê? Porque não teve equilíbrio. Ficou só concentrada em dar atenção para o filho. E aí chega em um determinado momento que vai acontecer isso. A fadiga, a falta do sono, o desgaste de não conseguir administrar todas as coisas por conta de querer dar atenção 100% para a criança, mesmo nos primeiros anos de vida. Eu não digo nos dias, eu não digo os meses, eu digo os anos, 1 ano, 2 anos. Mesmo nesse período, é necessário o equilíbrio. O Até equilíbrio. nos dias também, né? Tem já 15 dias, 20 dias, pedir alguém para lhe ajudar, ou ficar com ele enquanto eu tiro no mínimo 3 horas de sono para recuperar, porque senão você acaba se fadigando e aí não fica, não cria um equilíbrio na maternidade. E equilíbrio na maternidade é importante. É importante, né? Obrigada. Olha, eu vou te fazer outra pergunta. Dizem que valorizamos de verdade nossas mães quando nós nos tornamos mamães. O que você pode me falar sobre essa questão? Foi assim com você? Nossa! Olha, Ju, é uma pergunta assim que me faz respirar fundo, sabe? Uhum, imagino. Porque não só por conta da maternidade, mas porque 2 anos que a minha se foi. Ai, E faz muita falta. E a gente super, super, hiper, mega plus valoriza a mãe. Quando a gente momento, né? quando a gente passa para a maternidade, a gente já vê, né, a importância da nossa mãe, porque os conselhos, né, as repreensões, porque toda mãe, ela dá o conselho, ela dá a repreensão, porque ela quer sempre o melhor para o seu filho. Ela quer sempre que a expectativa de vida do seu filho seja melhor do que a expectativa de vida dela. E isso é fato. E quando a gente se torna mãe, a gente aprende a entender o significado disso. Ah, porque minha mãe me cobrou tanto os meus estudos, né? Talvez ela não tivesse tido o estudo que ela queria, então ela, por já ter vivido algumas experiências, não queria que eu passasse pelas mesmas experiências. E
essa cobrança não é porque ela é chata ou porque ela está prevendo um futuro. Não, é porque ela trouxe já uma bagagem dela, trouxe a bagagem de amigas dela. E não quer que esse reflexo se perdure nas nossas vidas. Então, quando a gente chega na maternidade, principalmente nas fases de pré-adolescência, a gente consegue internalizar melhor essas cobranças das nossas mães. E quando ela se ausenta, então, aí é que a dor é maior. E aí a gente realmente entende minúcias da maternidade. Porque a gente diz assim, se ela tivesse aqui, qual é o conselho que ela me daria? E a gente sempre vai buscar os conselhos nas mãos dela. Sempre. Porque a gente, foi a primeira pergunta, a gente nunca sabe de tudo. E a gente está sempre em busca de opiniões de pessoas que têm sempre uma experiência, uma vivência a mais do que a nossa. Mesmo que aquela pessoa só tenha tido um filho ou 10 filhos, não importa, ela vai trazer sempre experiências, sempre bagagens para agregar com o novo que estamos vivendo. E aí vai trazer sempre uma reportagem, sempre uma leitura, sempre um exemplo. Para quê? Para que a gente possa dar continuidade na educação, na formação dos nossos filhos. Então, a gente aprende a valorizar mais isso e transmite isso também para os nossos filhos. A diferença está só no tempo. O tempo lá atrás para o tempo atual e para o tempo futuro. A única diferença só é essa. Mas que a gente aprende a valorizar muito, muito a gente aprende e entender. Poxa, e o importante de tudo isso, eu estava até refletindo sobre isso, né? Porque, assim, a gente já passou por essa fase. E tem horas que a gente quer esquecer disso. Eu nunca fiz isso. Eu não fui assim. E a mãe chega no ombro da gente e diz assim, ó, calma, que você passou por isso, você fez sim. Você era assim, sim. Aí é o seu reflexo. Não, minha mãe, eu nunca fui desobediente. Aí a mãe chega, calma. Não, nunca. Aí a mãe chega no nosso ombro, calma que você passou por essa fase sim. E aí traz o equilíbrio, né? Sempre o ponto de equilíbrio. Dizer assim, nossa, não é que é verdade? Eu também já passei por essa fase. Nossa, não é que é verdade que eu também já tomei nota baixa? Então deixa eu rever o meu conceito, como é que eu vou lidar com meu filho a partir de agora, qual é a técnica que eu vou usar com ele, qual é a estratégia. O exemplo de sua mãe, mais uma vez, ela ia para fora para fazer uma estratégia diferente para vocês se alimentarem. E aí a gente aprende com esse exemplo e busca também novas estratégias para poder lidar com os nossos filhos. Tudo com base no reflexo de quem foi nossa mãe, de quem é a nossa mãe, né? E aí a gente aprende a valorizar, viu? Com certeza. Nossa, que lindo que você E aí eu falou. queria até para essa resposta trazer um versículo de Provérbios. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não abandone a lei da tua mãe. Provérbios capítulo 1, verso 8. Né? Os conselhos, né? As orientações da mãe, não podemos esquecer nunca. E quando eu disser que nunca fez isso, fala longe dela, viu? Eu separei também uma parte aqui em Êxodo. Eu deixei aqui Êxodo 20:12. É mais ou menos o que você falou. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Né? Amém. Olha, Amém. A gente tem que olha o que a Lei está respeitá-los. falando, né? Tudo que vemos nos filhos que não gostamos é tudo aquilo que temos negativo, que o nosso subconsciente tenta esquecer. Verdade, Ale, verdade. E aí ele traz à tona. É isso aí. É importante isso.
Amiga, eu tenho mais perguntas, mas eu vou escolher uma delas para te passar, porque eu acho que o nosso Certo, tempo não vai dar para fazer todas, tá? Aí eu queria ver certo. aqui com você. Foi até uma das perguntas que pediram para fazer para você. Qual a maior dificuldade e a melhor parte da maternidade? Hum, no meu caso, o momento mais difícil para mim foi o parto. É Momento sério? Nossa, tem um sério. pouquinho de medo. No meu caso, tem casos, né, excepcionais e esse foi o meu. Um parto muito complicado, um parto. Eu senti dores de um dia para o outro, o dia todo, achando que eu estava com dor na coluna e era dor de parto já. E no momento de ele nascer, eu tive algumas complicações, então esse foi um momento horrível para mim. E o melhor momento foi ouvir o choro dele. Nossa, imagino. Deve ser uma felicidade tremenda, né? Tremenda, tremenda. Foi lindo, lindo demais. Porque em meio à angústia, em meio à dor, em meio ao sofrimento, nasceu a esperança. E isso é muito importante na maternidade. Nossa, e dizem que é uma experiência única, né? Que não tem Única. experiência igual. Não. E, Saber que e o vem meu foi parto normal. Ainda é melhor. melhor, Nada né? contra os cesáreos, porque cada caso é um caso, uma Caso, com certeza. necessidade, exatamente. Mas e aí foi aonde me trouxe muita dor, porque acabou sendo um parto seco, um parto forçado, e Nossa, foi assim um momento doloroso. Mas depois que ele saiu, que eu ouvi o choro dele, eu digo, valeu a pena. esqueceu todo momento ruim. Nossa, rapidinho! E a Bíblia fala sobre isso, né? Que a dor do parto, que depois que a criança nasce, a gente já nem lembra mais. É verdade, é verdade. Ai, gente, quanta coisa, quanta sabedoria, quantas dicas. Nossa, muito bom. Amiga, eu separei aqui umas mamães exemplares na Bíblia, sabe? Há mulheres que tiveram suas histórias marcadas e que acho que muitos de nós já conhecem algumas histórias dessas. Eu gostaria de falar para vocês, e você me corrige alguma coisa aí, porque eu vejo que você sabe muito de Bíblia e eu estou me aprofundando agora, sabe? Tô Comecei a me aprofundar aprendendo, e a gente vai aprendendo um pouco, cada dia um pouquinho, né, na Bíblia, porque ela tem com muita coisa certeza. para nos ensinar. E aí, uma delas que eu peguei também aqui foi a Joquebede, a mãe de Moisés, né? Isso. Eu até escrevi uma coisinha aqui sobre ela. Coloquei assim, que protegeu seu bebê do faraó e assim Deus recompensou sua fé, permitindo que ela criasse seu filho. Ela confiou em Deus, mesmo contra as ordens do poderoso faraó. Ela foi corajosa e salvou a vida de seu filho, que muitos anos depois libertou seu povo da escravidão. Ou seja, ela foi uma mulher corajosa. Então, que a gente Muito. seja, que possamos ser mães corajosas, né? Então, Verdade. esse é o exemplo de Joquebede. Está lá em Êxodo 2, do 1 ao 10. Tá? Eu peguei lá nessa parte. E tem também, gente, essa me inspira muito, muito. Eu choro muito na passagem dela, eu oro com a passagem dela, porque, ai, eu me sinto que nem ela. Que é a Ana, a mãe do Sim, profeta Samuel, que sim. dedicou seu filho a Deus. Quando ela decidiu, Senhor, eu te entrego, me dê um filho, eu te prometo esse filho. Então, ao mesmo tempo, Deus, ele viu que a vontade do coração dela fez a satisfação desse coração que tanto queria esse filho. E quando ela prometeu esse filho para Deus, Deus, que ele estava querendo tanto um profeta, que o que, que ele Sim, fez? Ele cumpriu aquela vontade do coração dela, porque ao momento que a oração dela entrou em conexão com Deus, ela conseguiu entender o significado de Deus na vida dela, o que Deus queria fazer. Ele deu essa promessa para ela, o filho, e ao mesmo tempo ele recebeu o profeta, porque ele precisava desse profeta. Então, assim, sim. vejo a Ana, assim, uma mulher incrível, uma mulher de fé, uma mulher que, mesmo entre as situações que ela viveu, o que ela ouvia, ela não deixou de ter a fé dela, de acreditar, de lutar pelo aquilo que ela sonhava, né? E Deus realizou Verdade. aquilo, entrou em sintonia, o que ele precisava com o que ela precisava. E assim foi feito Sim, na vida dela, né? Tem uma outra exatamente.
passagem essa daí tá em 1 Samuel 1:22, tá, gente? Quem quiser depois ver. Aquela, não sei se você conhece aquela passagem da prostituta perante Salomão. Você lembra daquela lei? Que o Salomão, assim, eu coloquei aqui, ela preferiu deixar a outra prostituta ficar com seu filho que vê-lo ser morto. Assim salvou seu filho e ficou com ele. Aquele momento, né, que a prostituta, uma das prostitutas. Desafiador para Salomão, inclusive, né? Que aí você viu, ela pegou e fez o quê? A prostituta morreu o filho de uma, e aí no outro dia ela falou que o filho era dela, e sendo que a mãe falou, não, é meu, e a outra falando que era dela. Aí o rei Salomão falou o quê? Vamos dividir a criança no meio. Aquela que não era mãe, topou na hora. E já a Sim. outra, não, imagina, entrega ele pra ela, pode ficar com ele, não vai matar a criança. Aí Salomão viu realmente que ela era mãe. Ou seja, ela não queria o mal pro filho dela, né? Ela entregaria o filho dela para outra para salvar a vida dele. E quantas mães fazem isso, né? Que a gente vê. Exatamente. Não é? Exatamente. É Outra o que a Lê falou, a gente se torna uma leoa para proteger os nossos filhos. E foi isso que ela fez, né? Ela se transformou naquele momento em uma leoa, mas não uma leoa agressiva. Uma leoa que reconheceu que era o momento dela retroceder para poder não perder. E graças a Deus foi ali um momento assim muito crucial para a carreira, tanto eclesiástica de Salomão, como para a história, né? Para nossas vidas. Para nos ensinar que há momentos que é necessário a gente retroceder para poder ganhar. E foi o que ela fez. Ela retrocedeu e ganhou. E assumiu a maternidade. E isso é a maternidade. Sim, acredito que é isso mesmo. É isso mesmo, Jô. Mãe é amor. A Paty, oi, Paty. Obrigada por estar aqui, seja bem-vinda, amiga. Nossa educadora. Hashtag atreva-se no digital. É isso aí. Lilian, eu também coloquei a mulher sírio, Fenícia, a história dela, você deve conhecer também, como outras pessoas aí devem conhecer, que ela procurou Jesus para libertar sua filha de um demônio e ela não desistiu enquanto ela não conseguiu. E Jesus viu a sua fé e assim ele cumpriu na vida dela a libertação da filha. Né? Sim. Então, assim, e mais uma vez a maternidade e a renúncia, né? De renunciar o seu eu em favor dela, porque ele diz assim, mas eu não fui enviado para os cachorros. Mas até os cachorros comem da migalha que cai da mesa do seu dono. E aí a resposta dela, né? Exatamente. E aquilo moveu Jesus de tamanha forma que ele liberou um milagre para a vida da filha dela. A maternidade. E Jesus gosta de maternidade, viu? Poxa. Essa daí, gente, tá em Marcos. Eu peguei lá em Marcos, capítulo 7, do 25 ao 30, tá? Para quem quiser estar lendo depois. Tem uma outra também que eu admiro bastante, que é a Eunice, a mãe de Timóteo, que educou seu filho na fé em Jesus, que é outra coisa que eu acho muito importante que as mães façam, né? Levem seus filhos para Deus, levem seus filhos para Jesus, que eduquem ele na fé. E foi o que ela fez, né? Então, assim, são tantos exemplos, né, que a gente fica até perdido. Sim. E esse tá em 2 Timóteo, do 1 ao 5. Agora tem uma também, gente, meu Deus, eu tiro o chapéu para ela, viu? Que foi Maria, a mãe de Jesus, que arriscou perder sua reputação e talvez sua vida para obedecer a Deus. Lá em Lucas, capítulo 1, do 34 a 38. E realmente, gente, ela se tornou mãe, não tendo deitado com nenhum homem, não tendo relação com o seu marido, e corria o risco de ser apedrejada, de ter a vida dela tirada, mas ela foi fiel a Deus. Ela cumpriu o propósito de Deus na vida dela, né? Então, assim, quantas mães são assim também? Perdem sua reputação, perdem seu prestígio, perdem até sua vida pelo seu filho. Quantas são assim? Não é? Muitas que vivem essa maternidade naquela época podendo ser apedrejada, meu Deus, assassinada, né? O ápice da situação. E, no entanto, ela
aceitou com tanto amor, foi pega de surpresa, né? Sim. Como muitas, né? São pegas de surpresa. E aceitou e viveu e assumiu até o momento da cruz. Até o momento da cruz, Um ela momento viveu muito difícil. ali a maternidade. E é Então, um deve ser exemplo muito de uma mãe perder um filho, né? Que a gente, sim. a lei da vida é o filho enterrar os pais, mas não os pais enterrar um filho, né? Essa é a lei da vida, né? Exatamente. Então, é assim, é muito difícil, né? A mãe perder o seu filho ali, ver, fazer toda aquela crueldade que fizeram com Jesus, e ela tá ali firme e forte, atuando no papel dela de mãe, mostrando toda a firmeza Acreditando, dela, todo o amor e dedicação que ela teve com ele, né? verdade. É isso aí. Muito enriquecedor isso. Aí ele diz, e é por isso que a Bíblia vem e nos ensina: ensine os seus filhos o caminho que devem andar, para que quando crescer, ele não venha se desviar dele. E foi isso que ela fez. Ela ensinou ele o caminho, né? Claro que tem toda uma história por trás, mas a gente está falando da maternidade dela. Ela ensinou ele a amar e amou até o momento da cruz e não abriu mão do amor dela de mãe e de ele cumprir, assim como ela cumpriu a vontade de Deus, dele também cumprir, porque ela também poderia dizer: não é o meu filho, o Senhor me deu, eu não vou deixar ele para a cruz. E no entanto, ela aceitou, ela viveu aquele momento, a dor de mãe, mas cumpriu a vontade de Deus. E é isso que a gente precisa aprender, precisa viver, aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas. É claro que tudo abaixo dos céus tem o seu tempo determinado, né, de acordo à vontade de Deus. E se Deus nos dá um filho para que ele viva 30 anos, 33 anos, amém. Como Que seja feita a vontade dele. Mas se ele nos dá para viver um ano, amém também. Que seja feita a vontade dele. Porque e aí você trouxe o exemplo de Samuel, de Ana e Samuel. Ana viveu com ele só 9 anos. isso. Depois dos 9 anos, ele foi entregue para o ministério de Deus. Então, de uma certa forma, cortou-se, né, o elo, o cordão umbilical da maternidade. Mas Deus não desonrou ela, muito pelo contrário, tanto que ele acrescentou outros filhos a ela. Mas era o primogênito. Uhum. E o primogênito, né, sempre tem aquela essência do primogênito. Não que houvesse aí favoritismo ou privilégios, não, mas é por conta do que ela tanto ela esperou nas orações dela, né? Exatamente. Mas ela só viveu 9 anos com a maternidade. Mas era para cumprir a vontade de Deus. E é isso que a gente precisa também, muitas das vezes, entender. Que nada é eterno. Né? É eterno só a salvação. Que tudo é passageiro. E que tudo que vier a acontecer às nossas vidas, aprove ao Senhor todas as coisas. Não é fácil. Porque somos seres humanos, tendenciosos para o pecado, para a falha, né? Para murmurar. Não é fácil. Mas o bálsamo do Senhor, quando desce sobre as nossas vidas e a gente entende que apraz a Ele todas as coisas, torna-se suave e a gente entende que tudo tem um tempo determinado por Deus nas nossas vidas e na nossa maternidade não é diferente. É verdade. A Paty até colocou aí que ela não é mãe, né? E deixa eu ver, cadê a pergunta dela? Deixa eu buscar aqui. Que ela colocou alguma coisa aqui. Eu aceito na boa, não tive filho, mas estou feliz também. Sim, isso mesmo, Paty. É igual eu estava falando no começo. A gente, às vezes, a família, ela é constituída de várias formas, né? E não é porque você não tem filhos que você não é feliz, não é porque você não tem filhos que você não vive uma maternidade, porque às vezes você vive maternidade porque você
tá no orfanato, tá lá cuidando de uma criança, traz ela para casa, adota ela com os Sim, estudos, né? Ajuda em alguma coisa. Gente, eu mesmo, quando tava lá eu morei em Goiânia, e na cidade de Goianira, tem um orfanato que a gente ia, eu e o meu grupo da igreja. Então, assim, a gente se apegava tanto com as crianças, sabe? A gente fazia churrasco para eles, e passava a tarde lá com eles, e brincava. Era um jeito de você transmitir a sua maternidade, né? Mesmo que você não é mãe, você acaba transmitindo a sua maternidade. sim. E eu acabava vivenciando muitas vezes isso lá. E foi muito bom, sabe? Foi um momento de uma experiência ótima para mim. Para você E e para eles também, né? com certeza, porque, né, eles esperavam aquele domingo pra gente ir lá. Ai, os tios vêm fazer churrasco pra gente. A gente ia lá fazer churrasco pra eles. Sabe? Ela tá Jogava vendo? bola, brincava. Então, assim, de várias formas a gente vive, né? Vive com um sobrinho, vive com o filho de um Sim, amigo. A gente acaba se tornando sim. madrinha, né? Então, assim, de várias Sim. formas, Não não deixa é? de ser mãe. Deixa, porque essa é mãe de coração, né? Isso que importa. E Sim, é Paty. Paty é mãe de muitos mesmo. muitos, de Dos muitos, isso pequenos aí. grandes. De grandes, pequenos, de todo mundo. Amiga, eu só tenho que agradecer por esse momento com você, por você ter aceitado fazer essa live, pelos conselhos que você me deu, Amiga. pelas ajudas, e eu, lógico, que eu vou estar procurando você mais vezes. À E disposição. assim, espero que também tenha ajudado outras pessoas, que quem quiser assistir vai ficar, eu vou deixar gravado, que quiser compartilhar com outras pessoas, se sentir o que foi bom para você, que queira compartilhar com outras pessoas que estejam passando por situações como eu estou vivendo, que eu busco a maternidade. Então, assim, que vocês possam estar compartilhando, mostrando para as pessoas, e assim que a gente, eu tenho muito que agradecer por cada um de vocês que está aqui, agradecer a presença da Lília aqui nessa live, com tanto ensinamento, passando toda a experiência dela. Sou grata pela vida dela, Amém. pela amizade dela. Sou grata por tudo que anda acontecendo na minha vida desse ano, porque, gente, é milagre em cima de milagre. Se não fosse através da mentoria, eu não conheceria tantas pessoas maravilhosas. Então, eu só tenho que Exato. agradecer. Tá? É isso aí, amiga. Muito Amém. obrigado. Pode Obrigada a até agradecer também. você. Obrigada a você. Obrigada a todos também que participaram. Pati, hashtag Atreva-se no Digital. Você é fantástica. Ale, Josi. E para encerrar, eu queria deixar só um conselho. Está em Isaías 54, verso 13. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e grande será a paz de teus filhos. Esse é o conselho que eu quero deixar para todas as mães, para as que serão mães de gêmeos, eu já declaro logo gêmeos, que eles sejam servos do Vou te chamar, Senhor, Ale. que sejam servos do Senhor e que haja Amém. paz na vida deles e na vida de vocês. Que eles sejam Amém. abençoados e abençoe a nova geração. Muito Amém. obrigada pelo convite e até a Beijo. próxima. Beijo, gente. Um cheiro para cada um de vocês. Um cheiro, baiana linda. Tchau, tchau. Tchau.